Amém, graças a Deus. Graças ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, fazer uma oração e, na sequência, vamos estar adorando a Deus em louvor congregacional, juntamente com o nosso grupo de louvor. E se não for incômodo para si, gostaria que, por gentileza, ficasse em pé, para a gente ler esse texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, do versículo 33 ao versículo de número 36. Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36. Nosso bem-vindo a todos vocês que já estão aqui, na abertura da nossa 10ª Escola Bíblica. Bem-vindo também aos internautas que nos acompanham em nosso site. Deus abençoe a sua vida. É bom ter a sua companhia com a gente neste evento. O texto diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mais uma vez o verso 36. Leiamos todos juntos e já está à disposição também do nosso ecrã, para que não haja uma disparidade na nossa leitura nas versões. Então leiamos o que está no nosso ecrã todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, a tua fidelidade, a tua misericórdia, para com cada um de nós, nesta tarde, onde estamos juntos mais uma vez, nessa nossa 10ª Escola Bíblica. A tua presença é bem-vinda neste lugar durante todo este evento. E junto desse momento onde a tua igreja se reúne para aprender da tua palavra, que o teu Santo Espírito também possa ir trabalhando em nós de uma maneira muito especial. Recebe todo o nosso louvor e adoração a ti. Nesta tarde é o que pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, um louvor congregacional. Na sequência, a palavra está com o nosso pastor Antônio Domingos dos Santos, fazendo a abertura da nossa escola bíblica. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Todos estão felizes de estar aqui? Amém. Então se coloque de pé, você que está sentado, você que pode, e vamos adorar ao Senhor, assim como nós já lemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós vamos adorar ao Senhor, porque ele é digno de receber a nossa adoração acima de todas as coisas. Acima de qualquer circunstância que venha nos ocorrer, ele é digno de receber a adoração assim mesmo. Assim como fez Jó na sua angústia, nós também devemos fazer na alegria ou na tristeza, adorar ao Senhor, acima de qualquer coisa. Vamos adorar ao Senhor e quando você adorar, exalte ao Senhor, diga: ó profundidade da riqueza, eu te adoro, Jesus, eu te exalto, tu és digno, Senhor. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Cante a profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Diga: não há outro igual a ti, Senhor Jesus. Não há outro igual a ele. E ninguém acima dele. Porque por ele, pra
A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Adoramos, Senhor Jesus. Somente a Ti seja a glória, o poder, a honra, o domínio, Senhor. Grande és Tu, Senhor Jesus. Exalte ao Senhor. Aleluia. A Ti, Senhor. Diga, quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele. Por Ele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Exalte ao Senhor e diga a Ele a glória. A Ele a glória. Amém. Sua igreja, diga a Ele a glória, diga ao Senhor. A Ele a glória. Oh, Senhor Jesus. A Ele a glória. Eternamente, Senhor. Senhor, a Ele a glória, glória, a Ele a glória, Senhor, eternamente. Amém, amém, aleluia. És Tu, Senhor Jesus. Você pode se perguntar nessa noite: o que eu posso te dar, Senhor? O que eu posso te oferecer em adoração nessa noite? O que eu posso te entregar, Senhor? O que o Senhor quer de mim nessa noite? Aleluia. Eu tenho certeza que você já conhece a resposta. O Senhor quer que você o exalte, que você o glorifique, que você o adore, que você reconheça a sua pequenez diante do Senhor. E reconheça que Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te adorar sem limite, Senhor. Diga: o que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Você pode bater palma assim, ó. Não há outra além de Ti. Não há. Diga: o meu desejo é Te adorar. Meu desejo é
a mim, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Diga, não há outra além de ti. Não há, não há. O meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras. Eu te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Grande és tu, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Nós queremos te adorar, te entregar o nosso melhor, sem limites, Senhor. Com tudo que há em nós queremos te adorar nessa noite, Jesus. Grande és tu, Senhor. Diga sem limites, sem limites. Eu me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, eu te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. Grande és tu, Senhor. Permaneça em pé, vamos receber o nosso pastor Antônio Domingos dos Santos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica registrada na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 15. Diz o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tenho que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Esta é a palavra que queremos deixar a todos os irmãos. Agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez nesta escola bíblica, principalmente a 10ª, para o desenvolvimento da igreja, principalmente a administração, planejamento, organização pessoal e o financeiro. Cada aula eu vou dar aqui uma palavra como essa, pelo menos os tópicos de que a importância da escola bíblica seria administração, planejamento, organização, o pessoal e o financeiro. É o que essa escola bíblica tem acontecido para essa escola bíblica, para nos ajudar, principalmente nesses termos. Não somente ao grupo que está aqui em Portugal, mas o que está aqui em toda a Europa e aqueles que vêm do Brasil também. Deus abençoe a todos. Espero que essa escola bíblica seja
uma das melhores que houve até hoje, porque o Espírito de Deus quer nos aperfeiçoar. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te honramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que sempre o teu Espírito está conosco. Em todas as escolas bíblicas o Senhor operou, e certamente o Senhor há de operar nessa 10ª escola bíblica. Abençoa, meu Senhor, aqueles que hão de comparecer e participar dessa escola. Abençoa também os professores, meu Senhor, usando eles como sempre suas mãos, para nos trazer a mensagem adequada, necessária para os nossos corações, para sermos melhores, Senhor, para melhor te servirmos. Que o teu Santo Espírito possa cair sobre nós e possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para melhor compreender a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com esta leitura e oração nós damos por aberto a 10ª Escola Bíblica na Europa. Deus abençoe. Pode tomar seu assento, por gentileza. A palavra está com o pastor Josué Moreira, fazendo a apresentação dos nossos ministrantes dessa 10ª Escola Bíblica e também já introduzindo o primeiro ministrante dessa noite, pastor Ezequiel Batista. Só antes de passar ao pastor Josué, nós só vamos trazer um esclarecimento a todos aqueles que estão inscritos dentro do vosso material, onde está a apostila, bloco de anotação, canetas, crachá, enfim. Você tem aí esse ticket aula, que está desde do número 1 até a aula 1, até a aula de número 12. E durante a aula, a nossa secretaria vai estar passando, recolhendo este ticket, que é o que comprova a sua presença aqui durante a aula respectiva. Então, é avisado no ecrã qual o ticket que deve destacar desse grupo que está em sua mão, desse papel que está em sua mão, e aí você entrega à secretaria e fica assim comprovada a sua presença durante as aulas da Escola Bíblica. Pastor Josué. Graças a Deus. Uma boa noite, na paz do Senhor a todos. Louvamos o nome do Senhor por você que está aqui presente nesta aula, nos acompanhando, e também aos nossos irmãos que com certeza pela internet estamos transmitindo, estarão nos acompanhando lá do seu lar. Nosso muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando por internet. Nós vamos estar sendo grandemente abençoados neste final de semana, graças a Deus. Nós temos conosco, ministrando nesta oportunidade, daqui a minutos, pastor Ezequiel Batista, pastor ali na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, Brasil, ao lado do nosso presidente, servindo ali como vice-presidente do campo em Guarapuava, pastor Ezequiel Batista, que acompanha o mesmo a sua esposa, a irmã Selma. Por favor, o casal fique em pé. Ficamos agradecidos em poder contar convosco nesta oportunidade. Muito obrigado. Pastor Luciano Camargo, pastor que serve ao Senhor lá também no estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais, com grandes responsabilidades e cargos em nossa convenção do estado, e com certeza tem muito de Deus para nos transmitir nesta oportunidade. Vai estar ministrando sobre ética pastoral. Nós ficamos muito felizes em poder recebê-lo nesta oportunidade, pastor Luciano Camargo. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Josué Júnior já apresentou aqui, já deu oportunidade ao nosso pastor, mas também quero fazer menção da nossa primeira dama do ministério, irmã Conceição dos Santos. E quem tem, irmã Conceição?
Muito bem, temos que apresentá-lo, né? Esposa do nosso presidente, pastor Antônio Domingos, que dessa vez ele vem acompanhado aí com a sua esposa, Irmã Conceição. Ficamos muito honrados em tê-lo conosco nesta oportunidade. Neste primeiro dia de aula, desejamos que você tenha excelentes momentos. É lógico que nosso horário é para muitos irmãos que estão à estrada, que vão chegar ainda para esta aula, estão com certeza correndinho para aqui estar para aproveitar os momentos de ensino da palavra do Senhor. Com a palavra, pastor Ezequiel Batista, ministrando a primeira aula, que vai até às 20h50. Com a palavra, pastor Ezequiel. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estou muito grato, muito feliz com Deus, com o nosso pastor presidente que nos deu a honra, juntamente com o pastor Josué Moreira, pastor dessa igreja, de nos convidar para estar convosco durante esta escola bíblica. Para mim é uma honra muito grande e é um sonho que nós tínhamos também de conhecer Portugal, a Europa, e estar aqui junto com os amados irmãos e vê-los de perto, porque sempre vemos de longe pela internet, e hoje Deus nos deu este privilégio, nos deu esta alegria de estarmos aqui. Espero correspondê-lo à altura, apesar da nossa pequenez, nosso pouco conhecimento, mas queremos estar juntos estudando esta matéria tão importante, tão profunda, que é pneumatologia. Também juntamente com o nosso companheiro, o pastor Luciano, estará trazendo a disciplina ética pastoral. Quero contar com a participação de todos os irmãos que puderem participar. Se é necessário interromper, perguntar. Se eu não perguntar, eu tenho o pastor Luciano, depois tem o pastor Antônio, aí tem o pastor Josué, que pode nos ajudar aí para tirar todas as dúvidas. Sabemos que é algo assim bastante profundo e, por que não dizer até complexo, você estudar sobre pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo, sua obra, atributos. E eu gostaria de dizer aos irmãos, e que é um pensamento meu, para a gente falar sobre uma pessoa. Por mais que estamos estudando muito sobre essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos ter um convívio com Ele, precisamos conhecê-lo, precisamos saber quem Ele é, conversar com Ele, para que possamos assim ter pelo menos uma ideia, né? Porque é muito profundo, podemos assim dizer, e com certeza Deus nos abençoará durante esses dias dessa escola bíblica. Eu gostaria de convidá-los então para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 14. Versículo 16 e 17. Para introduzir a nossa aula, nós vamos até são 8h05, nosso horário. Aí o irmão me dá um sinal, né, quando alguém senta aqui. Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus, sentados mesmos. Diz assim o texto que eu citei: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na apostila
que os irmãos têm nas mãos, como disse o nosso amado pastor que ministrou lá em Guarapau, o pastor Carlos Fontes, a apostila, a esposa do apóstolo, ele brincou, né? Apostila, a apóstola. Aí nós temos então, na introdução aí a gente colocou pensamento, né? Que muitos erros e até muitas confusões existem nos nossos dias, no tocante à personalidade, às operações, às manifestações do Espírito Santo. Alguns eruditos, conscientes, mas até equivocados, eles têm sustentado pontos de vista errôneos a respeito da pessoa do Espírito Santo ou da doutrina do Espírito Santo. Sempre aconteceram essas confusões e erros, né, sobre a personalidade, as manifestações do Espírito Santo. Mesmo os próprios discípulos, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, a vinda do outro Consolador, e ele disse, antes de subir glorificado ao céu, que eles deviam esperar até que do alto eles fossem revestidos de poder. Estava falando da vinda do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo no momento. E eles tiveram uma ideia equivocada. Nós encontramos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles perguntaram assim: restaurarás o reino a Israel? Nesse tempo, restaurarás o reino a Israel? Porque eles estavam pensando talvez em um governo político, em um governo que viria resolver uma pessoa, ou seja, que viria para resolver os problemas políticos da nação, o sofrimento que sabe que eles estavam enfrentando com os romanos, e eles não teriam uma ideia como seria esse Consolador, outro Espírito, ou seja, outro Consolador, o Espírito Santo, que seria outro, da mesma espécie, outro que viria como que para dar continuidade à obra que Jesus estava fazendo entre os discípulos. É claro que Jesus subiu ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo para estar dando continuidade à obra que ele estava realizando na terra. E é interessante notar que Jesus disse que este Espírito Santo, embora não apareça que a palavra Espírito Santo, outro Consolador, nós temos a certeza que ele estava se referindo ao Espírito Santo, outro Consolador, para que fique convosco por algum tempo. Não, para sempre, para que fique convosco para sempre. E aí ele fala no versículo de número 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Claro que está se referindo às pessoas sem Cristo, às pessoas sem terem um novo nascimento, sem ter uma experiência pessoal com Cristo, eles não podem receber o Espírito da verdade. E se eles não podem receber o Espírito da verdade, eles estão no erro. Ele não estava se referindo que eles não poderiam ser iluminados, convencidos pelo Espírito Santo. Por quê? Ninguém pode receber a Cristo, ninguém pode conhecer a Jesus se o Espírito Santo não revelar a esta pessoa Jesus, a sua palavra. Então, quando diz, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória ao nome do Senhor. Nós temos aí no slide que vocês estão vendo, o período do Antigo Testamento foi um período de preparação e espera. Durante o período pré-pentecostal, o Espírito Santo, ele descia temporariamente sobre a vida de algumas pessoas para determinadas tarefas. É interessante você notar que quando o Espírito Santo ele se manifestava dessa forma a algumas pessoas para determinadas tarefas, determinadas ocasiões. Acho que nós vamos mudar aqui, para mim fica melhor. Faça favor. Obrigado. A gente acaba fazendo algumas anotações além da apostila, então aí a gente fica melhor aqui para a gente observar aqui, né? O período pós-pentecostal, esse período que se estende do dia de Pentecostes até os nossos dias, ele pode ser legitimamente chamado de dispensação do Espírito, ou dispensação da graça, ou como queiram, dispensação da igreja de Cristo. O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia
de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a igreja. Ele veio para habitar na igreja. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, que é habitada pelo Espírito Santo, ele é tão indestrutível, é como nós podemos dizer assim, o Espírito Santo, a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo, é tão indestrutível como o próprio trono de Deus. Jesus, ele veio, ou seja, o Espírito Santo, ele veio exatamente para habitar na igreja, para conduzir a igreja, para guiar a igreja por todo o caminho da verdade. E nós encontramos, como eu disse, no Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava-se temporariamente para determinadas funções e tarefas a homens, que ele vinha, se manifestava na vida desta pessoa, ele cumpria a tarefa, era esporadicamente, temporariamente, não havia um derramamento do Espírito Santo, não havia ainda, podemos dizer assim, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja de um modo coletivo, né? O Espírito Santo, ele se manifestava. Isso também é bom nós percebermos que não significava que a pessoa que ele recebia a manifestação do Espírito Santo naquela época, como nos casos, nós temos alguns exemplos que eu até achei por bem de colocar aqui, depois a gente vai falar sobre isso, como os líderes, como Bezalel em Êxodo, capítulo 31, versículo de número 5, 31, 3 a 5, seria bom nós olharmos esse texto. Esse líder, Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para uma determinada função, para um determinado ministério na época, que é impressionante você notar a forma que Deus usou, que o Espírito Santo habilitou, capacitou ele para o trabalho, a desenvolver um trabalho. Êxodo, capítulo de número... Eu posso tirar daqui? Tá bom. Êxodo, capítulo de número 31, versículo 3 a 5. Diz assim: então... eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engaste em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. O Espírito Santo, ele veio, Deus que estava dizendo aqui, Moisés registra, que Deus encheu este homem do Espírito Santo e habilitou ele com sabedoria, com entendimento para o trabalho do tabernáculo. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo vindo sobre esta pessoa. Ele seria um líder com todas as habilidades que o Espírito Santo o capacitara para ele guiar, conduzir os outros seus liderados. Nós sabemos que nos dias de hoje não é diferente. Tudo que nós temos, que nós somos, o que fazemos, é o Espírito Santo que habilita, que capacita o homem para estas coisas. Eu creio que Deus, ele deixou-nos registrado isso aqui, para que hoje nós tenhamos esse entendimento. A Bíblia diz: eu o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Alguns dos irmãos aqui que vieram lá do Brasil, lá de Guarapuava, vocês lembram, alguns sabem, o nosso saudoso José Pimentel de Carvalho. É um homem que ele veio lá do interior, parece-me do Rio de Janeiro, e a sabedoria, a capacidade que Deus deu àquele homem é coisa incrível. Onde ele aprendeu isso? É o Espírito Santo que capacita líderes ainda. No Antigo Testamento não foi diferente. Nós temos o caso de Moisés e os 70 anciãos.
em Números capítulo de número 11, versículo 17 a 26, quando Deus, ele disse a Moisés que ele reunisse 70 anciãos do povo em certo lugar, e Deus disse assim, que o Senhor tomaria do espírito que estava sobre Moisés, e ele estaria repartindo com os outros. Se alguém quiser ler para mim, Números capítulo de número 11, versículo 17. Nós vamos ler. A Bíblia diz que é bem-aventurado quem lê, né? Então vamos ler. Então isso aqui é muito lindo de você observar, que Deus disse para Moisés que ele reunisse o povo em um determinado lugar, e ali o Senhor desceria. No versículo 16, e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti. Qual que era esse espírito que estava sobre Moisés? É o próprio Espírito Santo, o qual nós vamos estudar durante esses dias. Eu tirarei de ti e repartirei com os outros. Eu acho interessante isso aqui, quando eu observo, aí no versículo 25 do mesmo capítulo, só para nós ganharmos um pouco de tempo, não ler todo o texto, pulando para o versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem, ele lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Foi temporariamente, foi por um espaço de tempo. Eu acho muito lindo esse texto, quando até um dia eu falei sobre isso numa reunião, numa das nossas reuniões de obreiro, porque eu vejo aqui, hoje, infelizmente, sempre houve, não é só hoje, entre as lideranças, infelizmente existe muita divergência, muitos desentendimentos, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, um age de uma forma, outro age de outra. É falta de uma busca constante, de uma orientação do Espírito Santo na vida desses líderes e dos liderados. É quando o Espírito Santo, Deus, ele reparte do Espírito que estava em Moisés com os 70, eu penso que eles pensavam da mesma forma no que diz respeito às coisas de Deus. Eles lideravam juntos, eles agiam em um mesmo rumo, em um mesmo pensamento. Você dirá assim, não, pastor, na verdade não foi bem assim. Claro, a gente soube que sempre houve rebeliões, sempre houve alguém que murmurou, aquele povo que saiu junto com o povo de Israel, o vulgo, a mistura que saiu, mas aqueles 70 anciãos que receberam do Espírito que repousara sobre Moisés, eles agiam de uma mesma forma, eles tinham uma mesma liderança, um mesmo objetivo. No caso de Sansão, por exemplo, devia citar o caso de Jefté, de Sansão e de outros, mas é só observar Juízes capítulo 14, versículo 6, quando a Bíblia fala também de Sansão, um líder que Deus chamou para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, e o Espírito de Deus veio sobre a vida desse líder chamado Sansão. Capítulo 14, versículo de número 6. Alguém gostaria de ler? Leia o capítulo 15 e o versículo 14 também, do mesmo livro de Juízes.
Muito bem. Nesse caso de Sansão, só abrindo aqui um pequeno parêntese, já que estamos falando sobre as manifestações, as operações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nesse caso, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, um determinado grupo, no caso dos 70 anciãos, nem sempre significava que essas pessoas, eles eram uma aprovação, digamos assim, de pessoas que estavam imundas de errar, de pecar, de transgredir. No caso de Sansão, por exemplo, Sansão fez muitas coisas erradas, mas o Espírito Santo vinha sobre ele, porque Deus tinha o separado para uma missão, para uma obra naquela época. É claro que nós sabemos o fim de Sansão, como que foi. Ele começou a entrar por um caminho tão errado, ele mentiu várias vezes, ele cometeu muitos erros, muitas transgressões, mas quando ele precisava, ele clamava, o Espírito de Deus se manifestava, operava na vida dele. Mas chegou um momento em que a Bíblia registra que Sansão disse: me levantarei como as demais vezes, e ele não sabia que já o Espírito de Deus tinha se retirado dele, e foi triste o seu fim. Então, amados, o Espírito Santo, ele continua operando, atuando nas nossas vidas. Nós vamos, durante esse estudo, nós vamos falar um pouco mais relacionado à dispensação da graça, à dispensação do Espírito nos nossos dias de hoje. Nós temos o período pós-pentecostal, que esse período que se estende do dia de Pentecostes até os nossos dias, que vamos falar mais tarde sobre isso, pode ser legitimamente chamado de dispensação do Espírito, como já disse, ou a dispensação da igreja, né? Após o dia de Pentecostes, Deus veio para habitar nos homens. Por meio do Espírito Santo, ele veio para permanecer, conforme o texto que nós lemos, que o Espírito Santo ele veio para habitar conosco, para morar em nossas vidas. Paulo lhe disse: ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo, templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo habita na igreja, não no espaço físico, em 4 paredes. Ele habita na igreja que foi resgatada com o seu sangue. Ele se manifesta através da igreja, veio para permanecer. O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a igreja. Ele veio para habitar na igreja, como já dissemos, a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar para o tópico número 3, a natureza e personalidade do Espírito Santo. Significado: contém em si mesmo os elementos da existência pessoal. Como já disse, é difícil definir personalidade quando é um atributo de Deus. Vamos pensar numa pessoa, se os atributos do Espírito Santo são atributos divinos, mas quando é atributo de Deus, Deus não pode ser aquilatado, comparado pelos padrões humanos. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontra em uma única combinação: inteligência, emoção e volição. Ou ainda, autoconsciência e autodeterminação. O Espírito Santo possui atributos, personalidade e qualidade de personalidade então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente a personalidade, uma pessoa. Nós dissemos no início que há muitas confusões quando se refere à pessoa do Espírito Santo. Como ele pode ser uma pessoa? Nós vamos ver aí mais à frente. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma influência, é um poder simplesmente que emana de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós, ao falar com o Espírito Santo, ao receber o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que entender que ele é uma pessoa. Nós temos um exemplo em Atos capítulo 15, versículo 28, os irmãos têm aí na apostila, quando fala de poder de decisão, que é próprio de uma pessoa. É um texto muito conhecido, em Atos capítulo 15, versículo 28, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós vemos aqui um poder de decisão, pareceu bem ao Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, se ele pode decidir, tomar decisões, porque ele é uma pessoa. A sua personalidade dentro do registro histórico tem sido disputado. Nós não temos nenhuma, podemos dizer assim, a própria Escritura, ele não fornece nenhuma base para essas disputas, para essas negações, mas as pessoas sempre procuram negar, procuram dar de alguma forma, tentar negar a manifestação, a operação do Espírito Santo no meio da igreja, e até mesmo como pessoa. Mas nós queremos, durante esse estudo, pensar sobre isso aqui. Em contraste com as necessidades, com as outras pessoas da divindade, as ações e operações do Espírito Santo, elas são de tal forma secretas e místicas. Tanta coisa se diz da sua influência, graça e poder e dons, que ficamos inclinados a pensar nele, no Espírito Santo, como se fosse uma influência, um poder ou uma manifestação, uma emanação da natureza divina, e não como uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É bom nós pensarmos nisso e entendermos que, assim como nós conversamos, assim como nós ouvimos o Espírito Santo com uma pessoa divina, ele na Bíblia você não encontra a palavra trindade, trindade, mas nós encontramos desde Gênesis ao Apocalipse um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Jesus disse: eu enviarei outro Consolador, ele está falando de outro que viria para habitar conosco, para estar nas nossas vidas. Por exemplo, nós temos aqui João capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, que os irmãos sabem, quando Jesus tem aquela conversa com um dos príncipes dos judeus chamado Nicodemos. Jesus, ele fala com Nicodemos, e Nicodemos diz assim: olha, ninguém pode fazer tais sinais, ninguém pode fazer essas maravilhas que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Ele começa essa conversa assim com Jesus. Mas no versículo 8 e versículo 9, veja o que Jesus responde para Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu e você não temos como explicar em detalhes o que aconteceu. Como que aconteceu? De repente, eu estava lá no mundo, viciado, perdido. De um momento para outro, algo aconteceu em mim, mudou a minha forma de pensar, de agir. Eu que ia nos bares, consumia bebida alcoólica, usava o tabagismo, de repente eu vim para a igreja. Eu que pensava em brigar, eu passo a amar as pessoas. Muda toda a minha história. Como aconteceu isso? Jesus disse: olha, Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe como acontece. Nós não temos como dizer a fórmula que o Espírito Santo agiu, trabalhou. Nós sabemos que ele existe. E ele fala nos corações das pessoas. Como pessoa, o Espírito Santo fala. Nós temos inúmeros textos que nós vamos ver no nosso estudo. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo decidiu. Nós já falamos aqui, poder de decisão. Mas acontece que muitas pessoas dizem: mas como que pode ser isso? Por exemplo, eu quando me converti, eu não conhecia nada de Bíblia. Eu recebi de minha mãe, ou até foi a minha esposa que recebeu uma Bíblia de presente, porque ela era ainda na época de berço católico romano, e eu, apesar de ser criado na igreja, mas eu deixei a igreja com pouco tempo, com 15 anos de idade, eu não conhecia Bíblia, nem capítulos, nem versículo, e a minha mãe deu de presente uma Bíblia e ainda escreveu no bilhetinho o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho.
Eu li aquele versículo, procurei na Bíblia, li. Alguns dias depois a gente reconciliou. A minha esposa aceitou Jesus como Salvador. Só que tem muitas coisas que ninguém me disse nada. Humanamente ninguém me ensinou. Mas quando eu comecei a frequentar as reuniões de doutrina, eu já sabia. Isso eu devo, isso não devo. Isso é bom, isso é ruim. Quem que ensinou o pastor Ezequiel? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala na mente da pessoa, no coração das pessoas. Jesus disse para Nicodemos, é assim, é como o vento que sopra, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então não é uma influência, não é um poder, uma manifestação que emana da natureza divina, é uma pessoa que age nas nossas vidas, e como já dissemos, de uma forma que às vezes você não tem como explicar, não tem como você entender o que está acontecendo, mas os sinais, eles acompanham. Nós vamos falar sobre símbolos usados a respeito do Espírito Santo, que sugerem ser um ser impessoal, tais como, tem pessoas que dizem, eles, por causa dos símbolos, algumas pessoas acham que é um ser impessoal. Nós, os leitores da Bíblia, estão acostumados com as expressões, com os símbolos do Espírito Santo, como fôlego, vento, poder, fogo, azeite, água, né? Por exemplo, em João 3, versículos 5 e 8, que nós estamos aí, não sei se está com a Bíblia aberta, João capítulo de número 3, versículo 5 e versículo 8 a 8. Pode.